E aí, gravando mais um dia, hoje eu quero falar com você sobre a habilidade de falar, né? Falar sobre a habilidade de falar. Você consegue ser conciso, né? Ser objetivo na sua fala? Essa é uma pergunta que vem muito a calhar porque nos dias de hoje, né, eu já falei sobre a habilidade de ouvir. E nos dias de hoje nós não queremos ouvir, né? Queremos sempre falar. Falar que nós já sabemos, ou se a pessoa está falando, nós já estamos pensando no que nós vamos falar e não estamos ouvindo ela. E quando nós começamos a falar, né, a tendência é que nós vamos a dar voltas no assunto e não conseguimos sintetizar a ideia, não conseguimos ser objetivos, ir direto ao ponto, não, não temos o costume de fazer perguntas, e isso é um problema, né? Porque ninguém quer ficar ouvindo alguém que se repete, se repete, se repete, e nunca conclui, né, a ideia, e acaba se perdendo no meio da fala. Eu tenho um pouco desse problema, certo? Preciso ser franco. Agora, analisa você. Como você tem sido nas suas conversas, ao expressar as suas ideias, ao, enfim, estabelecer um diálogo, uma conexão com outra pessoa. Claro que a contraparte ajuda bastante nisso. No entanto, se você é daquelas pessoas que não para de falar, que emenda uma coisa na outra, que vai e vem e volta e, enfim, fica dando voltas e mais voltas e nunca conclui e não dá oportunidade da outra pessoa falar também, e até porque ela vai se perder nos pensamentos ali, se você não concluir a ideia e der continuidade no assunto, falando sobre outras coisas, as chances são de que ela e até mesmo você se percam no meio desse assunto. Então, o ideal é que você fale durante alguns segundos, né? Talvez alguns poucos minutos, a menos que você esteja palestrando, mas numa conversa, num diálogo em que nós estabelecemos entre duas pessoas ou mais, é importante saber ouvir e saber falar, ok? O falar, ele precisa ter objetivo. Não é um falar solto, sem finalidade e nem repetitivo, como eu já disse, né? Estou sendo repetitivo, né, para poder fixar bem isso. Quando nós não conseguimos, não temos a habilidade de sintetizar a nossa ideia, nós estamos sendo prolixos, isso tem um nome, né? Escreve assim, ó, prolixo, com L-I-X-O, lixo. Realmente tudo aquilo que você muitas vezes falou e falou e falou e repetiu vai para o lixo, porque se perde ali no emaranhado de ideias e até, sendo bem franco, ninguém quer conversar com alguém que não para de falar e que não dá a oportunidade da outra pessoa falar. Se você quer só falar, 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 ou você tem que virar palestrante, ou ir numa terapia, né, numa psicóloga, alguma coisa assim, para poder falar, liberar a língua. E é interessante também que as mulheres tendem a falar muito mais que os homens, ok? A mulher, ela desestressa ao falar, e o homem desestressa ao fazer sexo, por exemplo, né? Não que para a mulher também não sirva, só que existe uma diferença grande, né, nesse ato de falar entre a mulher e o homem. Então, para a mulher é muito mais importante falar do que para o homem. E se você é mulher e está me ouvindo agora e tem um namorado, tem um marido,
você deve estar entendendo o que eu quero dizer, né? O seu marido não deve falar tanto quanto você. E aqui em casa é a mesma coisa, ok? A menos que seja um assunto específico da minha área de conhecimento, a minha esposa sempre tende a falar mais do que eu. E ela tem um pouco mais até deste, eu vou classificar como um problema, né? A prolixidade, que é não conseguir sintetizar. Então ela vai, fala e se repete e muitas vezes não conclui, emenda outro assunto, ou fala mas não sei o que, e mas não sei o que. Então são loopings, né? São ganchos que a pessoa tende a ir dando no meio da sua fala para não permitir que a outra muitas vezes fale, ou não, para que não pareça que ela terminou ainda e dê continuidade. Claro que se a outra pessoa está ali disposta a ouvir, está sendo interessante, você vai perceber isso, e aí sim você vai dar continuidade no assunto, né? Tendo início, meio e fim, indo de cabo a rabo, porque nós temos muitas vezes a tendência também de começar num assunto, aí pular para outro, aí voltar, aí pular para outro, aí esquecer o que estava falando, aí falar de qualquer outra coisa e fazer uma confusão muito doida, né? Então é outro problema. Outro problema, assim como não fazer perguntas. As perguntas são muito importantes no diálogo e responder perguntas também, né? Mas saber perguntar é fundamental. E muitas vezes dá para fazer isso de uma forma bem prática. Então chega a tal e tal e tal coisa. O que tu acha? Né? Qual é a tua opinião a respeito disso, 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 disso? E aí a pessoa vai falar e talvez ela se estenda, talvez diga não. Aí sim você vai dizer, ó, por favor, seja mais sucinto, seja mais objetivo. E aí você vai treinando isso. Então, você treina daqui a pouco seu parceiro, sua parceira, que tem esse problema, né, de falar e se repetir. Como eu disse, a mulher precisa falar. Então, permita que ela fale, escute, né, dê atenção, tenha um bom ouvido. Eu nem sempre consigo. Provavelmente, se você é homem, você entende também o que eu estou dizendo, mas é importante. Entenda que é importante. Bom, acho que é isso. Depois de já termos falado em outro vídeo sobre a importância de ouvir e outro sobre a importância de fazermos perguntas, hoje foi sobre a importância de falar de forma objetiva, sem sermos prolixos. E eu já fui bastante repetitivo aqui, mas a ideia é fixar isso, certo? Objetividade, pontualidade, vamos direto ao assunto. Nem sempre é o ideal, ok? Vão ter momentos, é importante sentir a pessoa, né? Se você for sempre muito direto, muito objetivo, vai parecer frio e calculista e não vai gerar conexão, muitas vezes, dependendo da pessoa. Então, se você não conhece a pessoa, né, nunca nunca se relacionou com ela, tenta ser um pouco mais sensível, né, na sua fala. Agora, se a pessoa já te conhece, você conhece ela e sabe que pode ser objetivo, seja. Você vai poupar tempo e energia, tá bom? Nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço.